Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina de ensino religioso. E no decorrer deste vídeo tenho como objetivo trazer para cada um de vocês uma certa noção, e é óbvio, falo certa noção, porque a noção ela sempre se estende mais do que nós podemos pensar. Sobre qualquer assunto, sempre há algo mais que possa ser compreendido, que inclusive não tenha sido retratado por qualquer pessoa que seja ela a mais ilustre, seja ela a mais renomada que for. Bom, no objetivo deste vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco de um entendimento que é necessário sobre a disciplina do ensino religioso, como disciplina componente da educação básica. É um ensino religioso que está presente no ensino fundamental 1, que corresponde do primeiro até o quinto ano, e no ensino fundamental 2, que vai do sexto até o nono ano, da educação básica. E esta disciplina tem como objetivo, assim como as demais disciplinas componentes, não somente do ensino fundamental, que é uma parte da educação básica, mas como todas as demais disciplinas, todas as demais áreas de conhecimento, sejam elas da educação básica ou do nível superior, seja ela do período de graduação ou de pós-graduação. O objetivo em si de uma área de conhecimento está em ampliar, em aumentar, em estender, né, a capacidade cognitiva, ou podemos dizer assim de uma maneira mais simples, né, ampliar o horizonte intelectual, cultural, ético e moral de cada ser humano. Então, a disciplina do ensino religioso tem como objetivo dar ao ser humano habilidades, faculdades, competências, né, modos de que este ser humano se desenvolva, progrida e, obviamente, desenvolvendo-se dentro dessa esfera individual, ele também possa se desenvolver enquanto ser social. Ok, então a disciplina do ensino religioso também digo semelhante às demais, considerando que todas elas têm as suas características. O ensino religioso ele é diferente, mas é igual. Bom exemplo, a disciplina de geografia. Né? A palavra geografia ela é composta por dois vocábulos, né? Geo e grafia, a escrita sobre a terra. Né? A biologia é composta por dois vocábulos, bio e logia, o estudo da vida. Claro que essas noções elas são resumidas e compactas. O conceito ele é mais extenso. E o ensino religioso, que é uma disciplina que ela nasce, né, com o objetivo de dar ao ser humano uma melhor compreensão de quem é o próprio ser humano. Como assim? Você só pode conhecer o ser humano, aliás, você só pode não. A melhor compreensão do ser humano, ela se dá em duas esferas. A esfera dos pensamentos e a esfera das atitudes. Você quer conhecer um ser humano, você quer interpretar, assim como você interpreta um texto, você quer interpretar a humanidade, conheça as ideias e conheça as ações. Seja qual seja o período histórico, seja qual seja o espaço geográfico, você tem condições de entender o que é o ser humano se você conhecer quais são os seus pensamentos, suas ideias e, por consequência disso, né, as suas ações e suas atitudes. Então o ensino religioso concede ao ser humano, enquanto área de conhecimento, um entendimento do que é o próprio ser humano. E quando nós podemos, de que maneira entra a importância de compreender o ensino religioso? Bom, as religiões elas correspondem a um fenômeno cultural, né, que ele é pertencente à humanidade e às culturas desde muito cedo, né? Há quem diga, e se não me falha a memória, uma grande pensadora, né, filósofa, Marilena Chauí, ela diz que, no seu livro, né, Convite à Filosofia, ela diz que mais antigo que a religião, é só o trabalho, se não me falha a memória. Né? Então, a prática do ser humano, o movimento do ser humano em relação a um ser maior, considerando sobretudo, né, que quando o ser humano olha para este mundo, é claro que não foi nenhum ser humano o responsável pela criação do mundo. É claro que não é nenhum ser humano o responsável pela criação do oxigênio. E se o ser humano não é dotado desse poder para inclusive criar água, nós consumimos água, nós deslocamos água de um determinado local para outro, para o nosso consumo, nós filtramos, nós melhoramos o sabor, mas a água não é criada por homem algum. Então o ser humano se põe a pensar que isso só é possível pela existência de um poder maior. E aí, isto tem a ver com o que, gente? Com o pensamento.
esse conjunto de ideias que fazem parte da identidade de cada ser humano, e em um determinado momento o ser humano quer saber de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai. E as religiões, elas são exatamente o resultado dessas preocupações, né? Porém, se considerarmos que a religião, ela na verdade surge do ser humano, né? Mas algumas religiões, quando nós fazemos uma análise da como é que a religião se explica, ela diz que quem cria a religião, quem cria a conexão não é o ser humano, mas quem cria a conexão é o próprio Deus, tá? Pois bem, então, diante disso, nós vamos adentrar sobre uma questão interessante. O ensino religioso tem como objetivo isso, dar ao homem, dar às pessoas entendimento de o que é o ser humano, né? Pelo menos na teoria. Por quê? Porque às vezes os seres humanos, eles afirmam acreditar em algo, porém as suas ações, elas são completamente diferentes daquilo que elas acreditam acreditar, né? Vamos fazer um exemplo aqui meio... Bom, há uma grande questão, né, que preocupa as pessoas, né, sobre os problemas de acidentes fatais, né, sobretudo no período das férias, pelo consumo de bebida alcoólica. Pensem vocês, o ser humano deseja um dia que chegue um governante que resolva esse problema, né? E esse governante teria que trabalhar na educação, na conscientização, e isso é feito. Mas ainda assim se observam comportamentos de pessoas que, mesmo em meio ao grande risco de fazerem e tornarem-se vítimas, né, de um grande acidente de trânsito, essas pessoas consumem as substâncias, as substâncias entorpecentes, podemos dizer assim entorpecentes, que fica muito pesado, mas as substâncias alcoólicas. Por qual motivo? Porque elas, na verdade, elas são contrárias. Todo mundo deseja o bem, pelo menos na teoria. Ninguém quer chegar na sua casa e quer encontrá-la pegando fogo. Ninguém. Mas às vezes o comportamento das pessoas é contrário àquilo que elas mesmas dizem acreditar e desejar. Se aparecesse, por exemplo, se aparecesse um governante, estabelecesse uma regra proibindo o consumo de bebidas alcoólicas para menores e para maiores, com o objetivo de extinguir morte por acidente de trânsito causada por consumo de bebida alcoólica, o que vocês acham que aconteceria? Vocês acham que a humanidade aceitaria, a sua sociedade aceitaria isso de maneira simples? Certamente não. Por qual motivo? Porque há uma certa contradição entre o que se pensa, entre o que se acredita e entre a sua maneira de ser. Mas isso faz parte da maneira de entender o que é o ser humano, que é esse ser complexo e por vezes contraditório. E dentro do contexto da nossa disciplina, o objetivo é este: entender um pouco do que é o ser humano, sobretudo dentro desse setor chamado ideias. E dentre as ideias que fazem parte da vida humana está essa chamada religião, né? Com o objetivo de encontrar respostas, com o objetivo de se aproximar desses seres, dessas forças, né, que segundo o próprio ser humano são os responsáveis pela existência, tanto do ser humano como do próprio mundo existente. Quando nós pensamos isso, nosso objetivo agora é tratar sobre o pensamento religioso e a sua oposição. Como isso? Como assim? É que o pensamento, por exemplo, nós observamos hoje nos dias atuais, né, que alguns partidos, algumas pessoas são pró-Bolsonaro, as outras são contra o Bolsonaro. Algumas são em favor daquele e são contra esse. Então nós observamos isso, o conflito, oposição. Então o pensamento religioso, ele possui oposição. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui 3 características. O pensamento pró, podemos dizer assim, o pensamento que apoia, que acredita, que dá crédito ao pensamento religioso, ele é muito antigo. Porém, o pensamento que nega tudo isso, que é o pensamento ateu, ele é um pensamento mais recente, né? Há pelo menos 2.500 anos na Índia, e também teve diversos representantes na Grécia. Quem eram esses? Aqueles que não acreditavam, que não acreditam até os dias de hoje na existência realmente desses seres sobrenaturais e seres dotados de um poder maior para resultar na criação do mundo e de todas as regras desse mundo e inclusive da humanidade, né? Pois bem, nós podemos aqui dividir os indivíduos na nossa sociedade que não tem religião, que é o pensamento oposto ao pensamento religioso, em 3 categorias: o ateísmo, o agnosticismo e o deísmo, né? Podemos dizer, meus queridos, que os ateus são aqueles que negam
qualquer possibilidade da existência de um poder maior. Esses são os ateus, né? São os que fazem parte desse grupo de pensamento, né, o ateísmo, que negam qualquer possibilidade da existência de um ser maior. Só o que existe é a matéria, só o que existe é o ser humano, e em se tratando de compreender a realidade que nos cerca, o melhor é entendermos o ser humano, é melhor entendermos o reino físico das coisas. Esse negócio de reino espiritual e mundo sagrado, na verdade é apenas uma perda de tempo, segundo o ateísmo. Bom, no agnosticismo, são aqueles que nem negam, nem defendem a existência desses poderes maiores ou desse ser com poder maior. Há quem o chame de um designer inteligente, um ser que foi capaz de desenhar toda a estrutura do universo e de tudo aquilo que nele existe, inclusive a vida humana, dos animais, das células. Esse designer inteligente, para os agnósticos, eles não chegam a uma conclusão. Nem dizem que não existe e nem dizem que existe. Eles ficam, como pode-se dizer, né, em cima do muro. Tá? Esse é o pensamento que, de certa maneira, se opõe ao pensamento religioso, porque no pensamento religioso, a realidade desse poder maior, ela não é algo inconclusivo, é uma realidade. Deuses ou deuses, dependendo da religião, eles existem sim e têm forte influência sobre a vida e sobre a humanidade. Os deístas, ou o pensamento o deísmo como movimento, né, sem religiões definidas, né, acreditam em algo. Sim, eles não possuem identidade com religião A, B, C ou D. Exemplo, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, sikhismo, brahmanismo e por aí vai. São inúmeras, catalogadas. As religiões são para mais de 44 mil formas de religiões diferentes. Eu não estou dizendo que elas estejam funcionando a pleno vapor, mas são muitas religiões diferentes. O deísmo não se identifica com as religiões, mas acredita num poder maior. Ok? Então esse pensamento, né, ele se opõe ao pensamento religioso, ao pensamento em que a realidade, para ser compreendida sobre o próprio ser humano e o mundo em que ele precisa também, veja bem, considerar a existência de um poder maior, né? E para esses três, o ateu, o agnóstico e o deísta, isto é apenas a opinião dos religiosos, não fornece a verdade. Forte abraço a todos, mais uma vez desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tenham todos bons estudos. E é desse jeito que a gente vai avançando, conhecendo um pouquinho mais de cada coisa na nossa trajetória de existência e de vida. Até mais.